uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui às lives comemorativas da Associação Médico Espírita de Volta Redonda, em comemoração aos seus 15 anos. Eu sou Ana Paula Raposo, jornalista e assessora de comunicação da AMVR. Temos conosco as participantes aqui do nosso bate-papo e a palestrante, no caso, a doutora Anelise Dias, presidente da AMVR, tá? Boa noite, Anelise. Boa noite. E Valdeia Nonato, nossa oradora da noite, nosso papo querido da noite de hoje. Boa noite, tudo bom, Valdeia? Boa noite, tudo certo. Então, tá bom. Com você aí, Anelise, vamos lá. Então, é com grande alegria que nós estamos aqui reunidos para essas lives de comemoração dos 15 anos da AME Volta Redonda. Nossa AME foi fundada pela doutora Marlene Nobre no dia 6 de agosto de 2005. Foi um dia muito especial para nós, e a nossa AME foi a 13ª AME a ser fundada e a primeira do estado do Rio. E hoje nós já temos mais de 70 AMEs pelo Brasil afora e temos AMEs também internacionais, que na época não tinham. Nós estamos aqui agora reunidos, agradecendo em especial ao nosso centro, a Caminho da Luz, que sempre acolheu a AME, nunca disse não para nós, e hoje também ele está nos ajudando, a gravação dessa live no seu YouTube. Eu quero agradecer imensamente também a Valdeia, em momento algum colocou algum obstáculo para a nossa realização do nosso evento. Eu vou falar um pouco da Valdeia, rapidinho. Ela é psicóloga clínica, terapeuta familiar e terapeuta comunitária. Palestrante espírita, acho que muitos dos que estão nos assistindo neste momento conhecem a Valdeia e as suas palestras. Ela é coordenadora da Evangelioterapia do Centro Cristão Espírita Zico Horta, e ela atende na cidade de Barra Mansa. Boa noite, Valdeia. O microfone é seu e muito obrigado mais uma vez. Bom, eu fico muito agradecida com o convite que recebi da AME de Volta Redonda para estar com vocês, celebrando 15 anos de existência da AME Volta Redonda, 25 da AME Brasil, e como a Anelise comentou, é impossível falar da AME sem falar da doutora Marlene Nobre e toda a obra que ela deixou aqui, né, trazendo um modelo novo do profissional da área da saúde, que ostenta todo um conhecimento técnico e científico, sem abrir mão da relação com o divino e da importância do divino nas nossas vidas. E aí ela deixa ainda uma semente, que é o Mednesp, que fica a cada 2 anos a gente tem a oportunidade de rever pessoas e encontrar profissionais completamente comprometidos com o saber científico, alinhados aos conhecimentos trazidos pelo nosso Mestre Jesus. Então, eu fico aqui muito lisonjeada com o convite, muito honrada com o convite, e é com o meu coração inteiro que eu espero nessa noite partilhar com vocês aquilo que acredito e que não tenho dúvida de que também é um preceito e é uma verdade para todas as associações médico-espíritas, ou no Brasil e internacionais também, né? Então, podemos começar? Podemos. Com certeza, vamos embora. Bom, nesse tempo em que estaremos aqui conversando, a nossa conversa, ela vai rondar, ela vai estar embasada numa máxima, que diz que sobre a saúde espiritual, que a saúde espiritual
saúde espiritual, o corpo reflete as dores da alma. Então, eu gostaria de convidá-los a pensar comigo. Nós somos um corpo que tem por objetivo maior proporcionar a nós conforto, bem-estar, alegria, prazer. O nosso corpo, ele tem esta função de nos colocar numa situação de prazer, de nos aliviar dores e de desmanchar de sabores, como se essa função fosse só do nosso corpo. Mas, na verdade, nós somos um espírito imortal que precisa de um corpo para evoluir. Então, nós começaremos nossa conversa pensando dessa forma. Eu sou um espírito imortal que, nesse momento, uso este corpo físico, este cérebro, que teriam um único objetivo, de me auxiliarem na minha caminhada evolutiva. Então, se o meu corpo ele está a serviço do meu espírito, ele vai, de alguma forma, falar de quem eu sou. O que eu trago no meu corpo, e aí eu queria que a gente pensasse em duas situações. O que eu trago no meu corpo, enquanto marcas adoecidas, retratam um pouco do meu espírito, sim, mas a minha forma de ser, a minha forma de agir, a minha forma de reagir, também mostra a minha essência. Então, este corpo, ele me alerta daquilo que eu verdadeiramente sou. Esse corpo e as reações que esse corpo traz para mim, me falam da pessoa que eu sou. Ainda há pouco, quando eu estava terminando o meu trabalho e para entrar na live, e aí eu não tenho essa destreza com a tecnologia, e eu fiquei taquicárdica, porque eu não conseguia sintonizar. E naquele momento eu pensava, que espírito é esse que tem um corpo que reage assim? Se eu me preparei, se eu chequei toda a aparelhagem, eu não estou responsabilizando o meu espírito por um conhecimento que o meu corpo não tem, mas eu não posso separar uma coisa da outra. Quando estou no trânsito e eu tenho uma reação exacerbada com alguém que tem um comportamento onde eu me sinto desrespeitada, essa reação física que eu tenho retrata o espírito que sou. Mas, via de regra, nós não pensamos nessas coisas pequeninas. Via de regra, qual é a ideia? Quando nós nos deparamos com alguém sofrendo de uma moléstia incurável, quando alguém nasce trazendo dificuldades congênitas, quando alguém passa por situações que são singulares nas suas dificuldades, muitas vezes pensamos, meu Deus, esse espírito, que dificuldade, porque olha a dificuldade que esse espírito tem, no entendimento de que a dor física que eu externo, ela vai sempre corresponder, como se fosse uma conta, num raciocínio cartesiano, ela vai sempre corresponder à minha pouca evolução ou ao meu pouco adiantamento espiritual. Eu gostaria de que nós nos convidássemos a pensar um pouco diferente. Nem sempre as minhas dificuldades, elas vão denotar inferioridade. As minhas dificuldades expostas no meu corpo físico, elas também falam da minha coragem, elas também falam da minha valentia, que em harmonia com aqueles que cuidaram do meu projeto reencarnatório, eu tive coragem de assumir. É claro que vai mostrar das minhas imperfeições, afinal, basta lembrarmos do nosso endereço. Então, saímos do mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações, a caminho de um mundo de regeneração, para depois chegarmos a um mundo feliz, depois ao mundo celestial. Quer dizer, eu estou no meio do caminho da minha escala evolutiva. Se eu imagino essa escada só de 5 degraus, eu estou migrando para o 3º degrau.
Então, nesse momento, todos nós que habitamos esse planeta, obviamente que temos aí aqueles que vêm para nos seguir, para que nós os sigamos, temos aqueles que estão aqui encarnados nesse momento planetário para serem luzes nos nossos caminhos. Doutora Marlene Nobre foi uma dessas luzes que chegaram para nos guiar, e outros tantos, muitos anônimos, outros jamais conhecidos, mas, via de regra, somos todos nós espiritualmente com muita fragilidade espiritual. A nossa fragilidade espiritual, ela chega a tal ponto que ela se confunde com a nossa fragilidade física. É quando o meu corpo físico é agredido, ele é violentado, ele é desrespeitado, eu perco toda a noção desse todo, eu perco completamente o meu equilíbrio e sou capaz de reações que em outras situações eu não as teria. Então, vamos falar que nós, nesse momento da nossa caminhada evolutiva, ainda somos muito frágeis espiritualmente. Portanto, temos também muitas fragilidades expostas em nossos corpos físicos. Mas e o que fazemos quando nós nos deparamos com essas fragilidades? Como lidar com elas? O que eu preciso fazer para que eu esteja em harmonia com aquilo que eu quero deixar de ser? Com aquilo que o meu corpo me ajuda e a todo instante me lembra, você precisa, Valdeia, deixar de ser essa pessoa que você para que o seu espírito também possa evoluir. E aí, nessa noite, quando nós estamos aqui, muitos de nós somos trabalhadores da saúde, em vários setores, mas desejamos muito restabelecer a saúde do corpo físico e do corpo emocional das pessoas. Queremos que elas se reinventem, queremos que elas se amem, queremos que elas repartam o que elas sabem e digam do que precisam. Mas e nós que estamos aqui para trabalhar com essa fragilidade do outro, também temos as nossas fragilidades. Então, a doença do meu espírito, ela precisa aparecer. Ela precisa aparecer. A fragilidade do meu corpo mostra também a fragilidade do meu espírito. Um espelha a dificuldade para o outro e juntos podemos, o corpo e o espírito servindo ao corpo, para que esse espírito possa evoluir. E quantas vezes esse corpo vem são, belo, saudável, com competências intelectuais encantadoras, e ele veio para servir ao espírito, mas por um momento de fragilidade, ele se perde. E aí a situação é invertida. Não é mais o corpo que serve o espírito, mas esse espírito fica escravizado às exigências do corpo, seja pela vaidade, pelo poder, pela autoridade. E então esse corpo começa a, como se embaçar, através de todas as seduções do mundo material, ele começa a embaçar os valores que esse espírito trouxe e veio com a intenção de aqui colocar para desabrochar. Mas isso não acontece. Então, nós quebramos o paradigma de que toda pessoa que traz a doença do corpo físico vai necessariamente retratar uma doença do espírito. Muitos de nós, sem nenhum adoecimento físico, vai provocar para uma próxima existência esse adoecimento, porque de tal forma que não cumpriu o que foi combinado, não deu conta de fazer aquilo que havia sido planejado. Eu espero estar sendo clara com a minha ideia.
Essa é a dificuldade, às vezes, das nossas conversas virtuais, né? Eu não tenho o olhar do outro para... Obrigada, Nelise. Tá certo. Eu não tenho o olhar do outro para saber se eu estou conseguindo dizer, ser clara nas minhas ideias. Com certeza, está sim. Pode continuar. Ok, então vamos lá, né? A ideia é que nós nos preocupamos com a nossa saúde espiritual, porque é ela que nos sustentará. Óbvio que precisamos cuidar do nosso corpo físico, do nosso corpo emocional, mas nunca subverter a ordem da importância do corpo espiritual, porque ele é imortal. O corpo vai perecer, né? O nosso corpo físico vai perecer. Não há botox que aguente. Mas o nosso espírito, ele não perecerá. Então, muitas vezes, né, por exemplo, nessa existência, aí eu convido cada um de nós a pensar, se fosse dado a nós a oportunidade nesse momento de nós pensarmos assim, Jesus, se eu pensar nesse momento, qual é o meu projeto espiritual? O que o meu corpo veio? Ele está me mostrando para que o meu espírito evolua. E aí eu não quero falar só de doença, eu quero falar de saudade, eu quero falar de sentimentos. Eu compartilho com vocês nesse momento, o meu corpo físico traz para o meu espírito uma experiência nova. Eu sou avó de um lindo menino de 2 meses, que eu não posso abraçar, que eu não posso pegar, que eu não posso ver todos os dias, porque ele está a 500 quilômetros de distância de mim. O que esse corpo veio dizer para o meu espírito? Aprenda a abraçar com seu coração, aprenda a amar com seus olhos, toque com as mãos do seu espírito e tudo vai ficar bem. Antes da pandemia, isso é antes da pandemia, não é pela pandemia, porque sempre vivi longe da minha família. Então, acho que nessa vida a saudade veio ser minha grande companheira, e sem que eu, por isso, me vitimine. Claro que às vezes eu faço um teatro, assim, eu quero também um colo, eu também quero um aconchego. Mas eu queria muito que nós, nessa noite, pudéssemos olhar para nós e nós nos perguntássemos do que o meu espírito necessita nessa vida, o que eu vim fazer aqui para que o meu espírito cumprisse aquilo que muita gente me ajudou a planejar antes que eu reencarnasse. Tinha muita gente me ajudando, muita gente planejando, muita gente colorindo, me dizendo aonde ir, e aquelas questões, né, que eu imagino que eu tenho dito, eu vou dar conta, me deixem ir, podem me ajudar que eu vou dar conta. E alguns diziam, espera um pouco, vai com calma, não é tão fácil assim. Cadê meu compromisso com esse pessoal? Eles vão estar me esperando quando eu voltar. O que verdadeiramente cada um de nós combinou? E quantas vezes? E aí, não é uma questão de fazer meia-culpa, mas de fazer uma reflexão. Quantas vezes eu, Valdeia, sabia que aquilo não estava justo, não estava confortável, mas eu fiz, talvez, cedendo a um desejo da matéria e abrindo mão de uma intuição, de uma determinação do meu espírito. Pode ser, sabe quando a gente está saindo de casa, o telefone toca e fala, não vou atender agora não, depois eu atendo. Pode ser até uma atitude dessa, ou coisas um pouco mais sérias e um pouco mais graves, como retornar uma ligação, ligar para um parente mais difícil, retornar uma ligação para um amigo que está estremecido, e eu deixo para amanhã, e talvez nesse momento eu já tenha deixado o meu espírito numa condição que não era o combinado que eu deixasse, mas o meu corpo físico sedento de desejos materiais, envolvido na vaidade, na prepotência, que eu disse que eu não me envolveria com ela, que eu, inclusive, não seria vítima da prepotência, mas fui, né? Escorreguei. Não era para fazer e fiz, não era para falar e eu falei, não era para julgar e eu julguei. Mas, ok, nós estamos na doutrina, já tem muitos anos, a gente escuta muitas coisas que a gente precisa e a gente acha que internalizou, a gente é muita gente, que eu acho que internalizei,
até que num determinado momento eu vou colocar em prática e não sai. Não sai, mas eu já estou contente porque eu não falei, mas eu ainda pensei. E quando eu penso, o meu anjo guardião escuta o que eu penso. E quando eu sinto, os meus acompanhantes espirituais também percebem o que eu sinto. E nesse momento eu não tenho como escapar, eu escapo dos encarnados. Dou uma tapeada, não é bem aquilo, mas eu não consigo escapar do mundo espiritual. E aí, quando eu não escapo deles, pode saber que isso vai ter consequências. E aí, para eu escapar deles, eu começo a fazer arranjos com uma outra tribo, para eu escapar deles. E aí eu falo, gente, é o seguinte, eu mando um e-mail para eles e digo, olha, aquele projeto nós vamos adiar um pouco, porque eu estou com um compromisso aqui, ali ou acolá. E aí nós vamos nos comprometendo e não percebemos que estamos adoecendo o nosso espírito. Talvez essa doença não apareça nessa encarnação, eu vou voltar, e então, nesse momento, o meu corpo físico, ele trará aquilo que o meu espírito necessita para que se cumpra aquilo que eu planejei. E que numa vida anterior eu não dei conta, fiquei muito entusiasmada com o mundo material e larguei para lá esse compromisso espiritual. Talvez eu precisasse dizer a vocês que muitas vezes eu ouço pessoas estudiosas, conhecedoras da doutrina, que se dizem espiritistas, ao passarem, ao se encontrarem com algumas irmãos com deficiências graves, elas dizem assim, eu já ouvi, elas dizerem assim, nossa, deve ter sido um espírito duro esse, hein? Que olha, para vir desse jeito, eu chego a engasgar mesmo, porque eu penso, Jesus, como é que eu posso imaginar que quem veio dessa forma veio porque fez algo, ou se não foi um arranjo para aquela mãe, para aquele pai, para mim? Como é que eu quero entender? Assim, essa conta é assim? Ela fecha assim? Ou o contrário, né? Que as pessoas que têm uma deficiência são seres angelicais. Quer dizer, não é nenhuma coisa nem outra. Na minha leitura, eu acho que nem uma coisa nem outra. Não me cabe esse tipo de análise. Eu não tenho que me preocupar se quem tem ou quem não tem, quem veio com essa deficiência ou com aquela, é mais ou é menos, é o projeto dele, eu não tenho que intervir, eu não tenho que interpretar, eu não tenho que adivinhar. Eu posso imaginar. Mas enquanto eu estou imaginando o projeto do outro, por que eu não penso no meu? E aí nós, que vamos cuidar, que estamos aqui no papel de cuidadores da saúde física e emocional, e também espiritual, né? Com o trabalho que realizamos nas casas espíritas, e esse trabalho que nós fazemos de cuidar do outro. Aí eu acho que para nós tem uma cestinha surpresa. Tem uma passagem do Evangelho em que, se não me engano, é Lucas quem diz isso, que um servo, ele desobedecia às ordens do seu patrão, do seu senhor. Eu queria achar que eu separei aqui. Ele desobedecia a ordem do seu patrão, e porque ele desobedecia, ele era duramente punido, porque ele conhecia a ordem e ele desobedecia. Mas havia aquele outro servo que ele não fez porque ele não sabia que ele estava desobedecendo. E aí aquele que conhecia as ordens do seu senhor e as desobedeceu, era punido. Mas aquele que não conhecia foi perdoado. A quem muito foi dado,
muito será cobrado. Então, se eu tenho o conhecimento, o que eu estou fazendo com ele? Quanto muda para o outro, ou quanto muda para mim, quando alguém me olha e o que sai do coração das pessoas que me olham é a compreensão e não a pena, a comiseração, mas um olhar de compaixão que eu, como espiritista, ao encontrar alguém em sofrimento, eu devo olhar para esse alguém, os meus olhos deveriam dizer a esse alguém: como você é corajoso, que bom que você está experienciando coisas difíceis, dolorosas, mas que maravilha, que valentia a sua. Que essas dores te auxiliem, dores físicas e também emocionais. Isso eu não posso verbalizar porque é ofensivo para quem está sentindo a dor. Mas é caloroso, isso chega no coração do outro. Quando eu encontro uma pessoa solitária, completamente solitária, e eu vou conversar com ela e eu consigo dizer a ela: olha, eu digo com os meus olhos, com as vibrações que emanam do meu coração, como você é valente, muito valente. E eu não tenho dúvida de que você pode conseguir e que você vai conseguir. Que a solidão não vai impactar no seu projeto, porque quando você fez esse projeto, você já sabia que a solidão daria cor especial à sua existência, uma doença congênita, a mesma coisa. Porque eu vou conseguir ter esse olhar se eu olhar para esta pessoa, ver o corpo perecer e entender que aquele espírito é para sempre. E por que eu esqueço disso? Por que eu não me lembro disso? Por que quando as coisas estão muito difíceis, ninguém me diz isso? Por que ninguém me diz: Odair, não se preocupe, o seu corpo vai perecer, mas seu espírito não. Então a dificuldade virá, você vai vivê-la da forma que você puder, e depois seu espírito vai passar. O que será que aconteceu com a minha memória quando os meus filhos eram pequeninos? E lá se vai muito tempo, que eu os deixava na escola, muitas vezes eles não ficavam felizes. Tinham os olhos marejados. Muitas vezes eu fiquei ouvindo de longe o choro. Parava logo, é verdade. Mas naquele momento, aquele choro me fazia pensar assim: que vontade de voltar, de pegar no colo e levar embora. Mas era preciso, era chegada a idade de ser alfabetizados, era preciso que também enfrentassem suas dificuldades. Eu precisava confiar neles. E eles precisavam confiar em mim, que eu não os deixaria, que essa separação seria temporária, que nós ficaríamos longe uns dos outros por algum tempo apenas. E depois nos reencontraríamos. E eles acreditavam nunca que uma mãe faria algo que não fosse bom para eles. Por que eu esqueço disso quando a vida me traz dificuldades e separações difíceis? Eu não me lembro deste pai, que é só amor e bondade, e que não vai jamais deixar um filho seu passando por algo que não fosse possível a ele suportar. E quando eu me esqueço dessa misericórdia, desse amor infinito, a tendência é que eu me sinta só. A tendência é que eu ache que não tem saída. A tendência é que eu entre num caminho de tristeza profunda e talvez essa tristeza vá crescendo em intensidade e eu possa também ficar adoentada de tanta tristeza. E aí, nesse momento,
quando nós procuramos os profissionais de saúde para que eles nos mediquem, e nós precisamos das medicações, nós precisamos desses profissionais para nos orientarem, para nos dizerem o que fazer, como fazer, em que quantidade fazer. Nós já entendemos que os passes e a água fluidificada não substituem, são complementares, não substituem a ciência. Eles se complementam. Quando nós procuramos por essas pessoas, imaginem se junto com a medicação, se junto com a prescrição, se junto com o exame, em algum momento, este coração de quem cuida de mim, me acolher, se esse coração sinalizar para o meu coração, que estou numa situação frágil, de que eu não preciso me preocupar, que eu preciso me cuidar, mas que eu não devia deixar que essa preocupação se exacerbasse, crescesse e me desnorteasse. Porque o meu espírito, ele não perecerá. Ele vai passar, ele vai superar, ele vai viver novas experiências, porque ele tem como projeto chegar à angelitude. E a cada experiência nós vamos nos melhorando. A cada experiência, a cada encarnação, nós vamos passando, vencendo etapas. E aí, queridos que me ouvem, se eu entendo que o meu espírito é imortal, mas ele necessita do meu corpo, eu deveria cuidar deste corpo físico, eu deveria cuidar deste corpo emocional de uma forma muito amorosa, muito cuidadosa, muito, porque ele é a ferramenta para o meu espírito. Ele é a casa que o meu espírito temporariamente habita. E ele vai auxiliar. É um casamento, né? Essa conjunção, ela tem que acontecer de forma harmoniosa. Então, muitas vezes, as desarmonias acontecem entre um e outro, como se inimigos fossem, como se o espírito quisesse uma coisa e o corpo quisesse outra. E aí nós precisamos de ajuda, buscamos ajuda nos consultórios e buscamos ajuda também nas casas espíritas, os acolhimentos fraternos, o estudo do evangelho, me farão compreender que eu preciso me harmonizar. De repente, esse corpo físico está atraindo uma força para perto dele que dificulta e desarmoniza. Sabe, na orquestra tem um instrumento que está desafinado. E nós precisamos encontrar qual é esse instrumento que está desafinado. Mas o que nós queremos verdadeiramente é a nossa, se é que a gente pode colocar numa escala, numa ordem de importância, a minha saúde espiritual. E o que eu preciso para ter uma saúde espiritual? Estar alinhada com as leis. Confiar. Primeiro eu preciso conhecer as leis, né? Eu preciso conhecer as leis divinas. Eu preciso ter conhecimento delas. Eu, Valdeia, preciso. Algumas pessoas não têm conhecimento delas, mas as vivem porque as têm em seus corações. Já pude encontrar pessoas que se diziam completamente ateus, agnósticos, mas que corações harmoniosos, congruentes, gentis, com uma postura de prática, de respeito e fraternidade, encantadores. Mas não iam a nenhum centro, não iam a nenhum templo. Não é o meu caso. Eu preciso desta disciplina. Eu preciso ir ao centro. Eu preciso procurar aqueles que vão me escorar para que eu não me desvie do caminho. Eu preciso de balizadores para a minha caminhada,
Por isso eu tenho muita gratidão a essas casas maravilhosas que nos acolhem. E aí, aqueles que precisam vão buscar as casas espíritas, vão buscar esses caminhos que vão, sem dúvida nenhuma, auxiliar, porque nós vamos falar de auto-amor, nós vamos falar de auto-perdão, nós vamos ter oportunidade de praticar a caridade, vamos aprender como praticá-la. Dar com a direita sem a esquerda ver é uma tarefa árdua. Mas nós aprendemos, porque as casas estão lá, existem instrutores fantásticos para nos ensinarem sobre isso. Então, eu diria que eu, Valdeia, quero muito me preocupar com a minha saúde espiritual. Depois eu fico atenta aos sinais que o meu corpo físico me dá. E quando ele me sinaliza, eu procuro respeitar os sinais que ele me dá. No caso, aí eu estou falando de prevenção, né? Mas muitas vezes, quando algumas atitudes que eu posso não mais executá-las, mas me ocorre mentalmente fazê-las, eu vejo o quanto eu ainda preciso de ajuste. Então, eu, às vezes, ainda preciso de pessoas muito bravas para que eu possa silenciar e, com isso, ajudar o meu espírito. Aí é o meu corpo num casamento harmonioso. E o contrário pode se dar também a todo instante. Então, que nessa noite, nesse encontro, em todas as possibilidades que teremos, né, porque vamos ouvir pessoas muito competentes e com histórias muito interessantes nos nossos próximos encontros, que cada um de nós possa começar, a minha sugestão, se perguntando: a que veio? A que vim nessa existência? O que o meu espírito necessita? Será que não é o momento de eu compreender que aquela pessoa difícil com quem eu tenho que lidar é exatamente a pessoa que vai me auxiliar a fazer o meu espírito adocicar? Quem sabe, às vezes, nas relações familiares que estabeleço, eu tenho a oportunidade de, com meu acolhimento físico com essas pessoas, ajudar que o meu espírito vá diluindo mágoas do passado? Ou quantas vezes eu necessito reencontrar pessoas que eu magoei, ofendi, para que eu pudesse, ao me aproximar delas, isso nunca por castigo, mas por pedido meu, eu talvez experimentar do prato que servi em outra vida. Enfim, a saúde espiritual determina, ou deveria determinar, a vida que deveríamos ter aqui. Mas como somos presenteados pela misericórdia divina, né, com o véu do esquecimento, esquecemos o que viemos fazer aqui. E muitas vezes achamos que aqui estamos para ter, ao invés de para sermos espíritos melhores. E em busca do ter, eu vou passando por cima e vou deixando de ser aquele espírito que eu planejei. E quando a dificuldade me visita, às vezes, para não dizer sempre, a dificuldade será uma grande oportunidade de eu refazer, de eu reorganizar, de eu reestruturar aquela situação que eu estou vivendo, e para que eu não perca a minha existência. Então, quando nós, profissionais da área da saúde, nós nos distanciamos da lei divina, quando nós desfocamos
essa lei dentro de nós, provavelmente as nossas atitudes e as nossas ações, elas ficarão comprometidas. Então, o ideal é que todos nós, não só os cuidadores, mas também os cuidados, que nós tentássemos ao máximo essa aproximação com a lei divina sempre, dizer todos os dias a nós, dizer aos nossos corações, nós viemos aqui para amar, nós viemos aqui para perdoar, nós viemos aqui para sermos perdoados e sermos amados. É isso que viemos fazer aqui. Em primeiro lugar. Depois nós viemos ter oportunidades, ter coisas. Mas é consequência. E depois de ter essas coisas, vamos nos lembrar, né? Nós somos temporariamente donos dela. Na verdade, não somos donos. Tudo isso nos foi emprestado. Tudo isso nos foi dado por um tempo. Porque o Pai vai nos querer e não querer as coisas que fizemos ou que construímos. Ele quer de nós a nossa essência. Só é a nossa essência, é o nosso espírito que retorna. Não é aquilo que amealhamos aqui, seja lá o que for que tivermos feito. Estamos fazendo. Não importa qual é a minha função. Não importa se eu estarei dentro de um centro cirúrgico, dentro da NASA, ou se eu vou estar fazendo um arrozinho com feijão, varrendo o chão, passando a roupa. Não importa o que eu esteja fazendo. Para o meu espírito, aquilo que a vida me deu é o que eu preciso viver. Então, se a vida me deu uma vida, se a vida me ofertou uma possibilidade de muita fartura, muitas coisas materiais maravilhosas, eu devo vivê-las intensamente. Sem ficar com isso só para mim. Então, quando eu ganho, quando a vida me possibilita coisas boas, eu tenho que usufruir. E quando ela me oferece coisas mais difíceis, eu não vou usufruir. Não, eu também devo usufruir das coisas difíceis, mas com o olhar de entendimento, porque se eu não tenho esse olhar, eu adoeço o meu espírito, adoeço o meu corpo. Então, eu preciso olhar para as dificuldades de outra forma, sem imaginar que elas são punição ou castigo, elas são oportunidades. Ah, mas elas são muito difíceis. Caramba, elas são difíceis porque eu sou competente. Elas são difíceis porque alguém confiou em mim. Então, falta eu confiar. Ok, então eu vou confiar. Elas são difíceis? Muito. Mas vamos lá. Vamos vivenciar. Vamos experimentar. Então, o que eu entendo? Quando o meu corpo adoecer, quando não necessariamente a doença chega só com a velhice, né? Mas à medida que nós vamos ficando mais velhos, a fragilidade física, ela é fantástica. Eu tô encantada, assim. Eu tô com 62 anos e eu acho maravilhoso. Quando eu tiro o óculos, eu me acho perfeita, assim. Eu não vejo defeito. Não tem defeito. Até porque eu estou sem enxergar, né? Depois eu ponho o óculos, eu vejo as imperfeições. Então, mas que eu não veja dessa forma. Isso é um sinal. A natureza está dizendo para mim, olha, está indo. Mas não quer dizer que eu vou desencarnar, espero eu amanhã. Mas se eu tenho a certeza de que o meu espírito é imortal, isso é secundário. Então, agora estamos vivendo a pandemia. Nosso tempo já está acabando, né? Estamos vivendo a pandemia. É para nós ignorarmos de jeito nenhum. Temos que cuidar, temos. Distanciamento social. Temos que usar as máscaras, os meios de proteção. Nós precisamos. Olha que isso, cuidando do corpo.
Olha que coisa maravilhosa. Eu estou sendo gentil com o meu espírito e com o meu próximo. Então, eu preciso fazer tudo o que eu puder. Eu tenho que saber que eu fiz o que eu pude. Mas eu não preciso todos os dias ficar pensando. Eu não devo todos os dias ficar pensando. Ah, meu Deus, e se o Covid, e se eu desencarnar de Covid? Eu vou desencarnar de Covid, sem Covid. Eu vou desencarnar, isso é fato. Agora, eu vou fazer todo o meu possível. Todo o meu possível. Depois, é colher aquilo que eu semeei. E se a minha semeadura não foi das melhores, eu tenho um pai que é tão fofo que ele vai falar comigo, vai de novo, Valdeia. Vai de novo, faz essa semeadura, mas faz melhor. Ele vai me deixar vir para semear. É claro, talvez eu não venha semear no mesmo terreno, nem nas mesmas condições, mas ele vai me deixar semear. Então agora, quando eu ainda estou semeando, vamos cuidar da semente que lançamos, vamos cuidar das palavras que falamos, vamos usar esses meios que estão nos possibilitando agora estarmos juntos de forma cuidadosa. Para que repassar o que não vai enaltecer? Ah, Valdeia, você quer uma internet só falando de alegria, de felicidade? Não, eu quero uma internet falando de coisas que são verdades. Só isso. E que eu tenha o direito de ver ou não. De conhecer. Eu tenho esse direito. Isso é o livre-arbítrio. Então, eu quero muito, muito, muito agradecer. E aí, tá vendo? Eu não vejo outro Vinadeja agora, mas eu não vejo o outro, não sei o que está acontecendo. Então, vocês precisam me ajudar para eu parar de falar, senão eu vou embora. Não, é uma alegria, com certeza. É uma grande alegria tê-la conosco, Valdeia. E muito oportuno o que você falou, sem dúvida. A gente só tem a agradecer, né, Nelise? Com certeza. Eu estou aqui feliz porque realmente o objetivo, né, do nosso encontro está sendo atingido. Né? Agradecer muito a Valdeia por tudo que ela falou, pelos exemplos que deu, né? Que é importante que a gente se coloque aonde a gente está, junto com todo mundo. Nós estamos todos no mesmo barco, na verdade, encarnados para uns ajudarem os outros, né? Aproveitando as oportunidades que nos são dadas e tentando cumprir com a nossa missão, né? Aquela com a qual nos comprometemos. Né? E é importante que a gente foque nisso, e deixa o resto para lá. Né? Com certeza. Eu quero agradecer também a Ana Paula, porque se não fosse por ela, nós não estaríamos aqui nesse momento. Foi incansável na preparação, na organização, os contatos todos, a Ana Paula que tem feito. Então, eu quero agradecer mesmo a Ana Paula, porque ela tem ajudado demais a nossa Ana, né? Muito obrigada mesmo, muito obrigada mesmo. De coração. Estamos juntos. Eu diria, Nelise, que nesse momento a Ana Paula, o corpo e o intelecto da Ana Paula favorecem a evolução do espírito da Ana Paula. Saúde, né? Saúde física e emocional, assim, isso. Eu acho muito pertinente que nós nos lembremos das oportunidades que a vida nos dá e, às vezes, por temer, por insegurança, nós não fazemos. E aí, vocês estão aí, vale para você também, né? Que nós, também, como Ana Paula, estejamos aproveitando das ferramentas possíveis para que os nossos espíritos caminhem em direção à luz. Com certeza. Muito obrigada. E eu quero que as pessoas comecem a ver, né, a AME
como mais uma ferramenta, vamos dizer assim, mais uma ajuda, né, nos raciocínios, nos entendimentos. O estudo é muito importante para que nós tenhamos consciência daquilo que precisamos fazer, né? A Valdeia mesmo disse, né, aquele que sabe vai ser mais cobrado, né? O que não sabe tem uma moratória, vamos dizer assim, mas isso não vai ser para sempre, nós estamos aqui para aprender, né, para evoluir. Né? Então, vamos aproveitar todas as oportunidades. E a pandemia tem lá seus problemas, né? Suas dificuldades, mas também tem trazido muita coisa boa, no sentido de reunir as pessoas de uma forma mais fácil. Hoje em dia é muito complicado você se comunicar, né? Se encontrar, reunir num local, num determinado horário. E dessa forma a gente tem conseguido estudos e lives e coisas que realmente em outra situação a gente não conseguiria, né? A participação de muitas pessoas. Estão em casa, é mais fácil você largar um instantinho uma coisa que está fazendo, não tem que se deslocar. Então, tudo tem a sua necessidade, né? E a sua forma de ajudar de alguma forma. A gente precisa ter olhos para ver isso e aproveitar, né? Não deixar a oportunidade passar. Muito obrigado mesmo, tá? E espero que possamos estar reunidos aqui novamente na próxima quarta-feira. Nós teremos outra live com o doutor André Oliveira e a André Luiz Oliveira e a Marilane, né? A Marilane. E Lana Leite e André Luiz. André Luiz vai conosco aqui. Deu boa noite para a gente, está cheia. Né? E como dizia, né, a doutora Marlene, vamos que vamos, porque é assim que a gente vai para frente. É verdade. Com certeza. Mais uma vez eu quero agradecer, né, a participação da Annelise, que é a presidente da AMVR, também incansável, né, e juntos sempre, né, com muito amparo. E a doutora Marlene, onde quer que esteja, também está nos auxiliando de alguma forma, com todos os amigos espirituais, né, que a gente tem da AME, enfim. Valdeia, com seu saber, aí com seu jeitinho mineiro, e aconchegante, acolhedor, com muito carinho. A gente agradece mais uma vez também a sua participação, que a gente possa estar em outros momentos, quem sabe, né? Só chamar. Também. Não é? Agora já não vai ter taquicardia, né? Agora não, você viu que eu consigo. Controla, né? Nós ensaiamos, eu ainda tive dificuldade. Mas, é assim mesmo, live é live, né? É isso Mas aí. É o carinho e a energia que as pessoas que estão aqui participando, a gente agradece também a participação de todos. Lembrando que esse vídeo, em até 48 horas, vai estar disponível no YouTube do A Caminho da Luz Volta Redonda, que é o nosso centro, né? O centro que acolhe a AMVR desde a sua fundação aqui em Volta Redonda. E a gente só tem a agradecer e desejar uma boa noite a todos e um especial agradecimento a vocês. Tudo de bom. Muito obrigada. Boa noite para todos nós. Boa noite.